Então tá, já foi dito para vocês anteriormente, né? Esse conteúdo que a gente vai ver hoje, ele tem uma importância relativamente grande enquanto um problema da mecânica clássica, né? Lembrando, o que é o problema da mecânica clássica, né? A gente já fez essa discussão. O problema da mecânica clássica é eu identificar a força resultante, está lembrado disso? Né? Identificar a força resultante. Por quê? A partir da força resultante e das condições iniciais do problema. Quais são as condições iniciais? O V de t igual a zero e o R de t igual a zero, né? Tanto a velocidade inicial quanto a posição inicial. Tem que ser dados do problema. Se eu tenho a força, mas eu não sou o He-Man, tá? Eu posso determinar, utilizando a segunda lei de Newton, a aceleração. Tá? De posse da aceleração, eu integro a aceleração para achar o quê? Vamos lá? Diz aí para mim. Para achar quem, quando eu integro a aceleração, quem é que eu acho, gente? Hein? É para os alunos da turma que eu estou fazendo essa pergunta. A velocidade. Você integra a A aceleração. velocidade, muito bem. Só que na física a gente não trabalha com integral indefinida, só trabalha com integral definida. Então, eu preciso da velocidade inicial aí, que é a velocidade em t igual a zero, porque a partir daí eu já tenho os limites inferiores, tanto na integral, né, que eu vou calcular a velocidade, né? A integral que eu vou calcular a velocidade, assim como com a integral que eu vou calcular o tempo. Ok? Então, eu preciso dessa condição inicial. A gente vai achar a da função horária da velocidade, que é a velocidade variando com o tempo, tá? E de posse dessa função, eu integro novamente para achar a posição. Mas eu preciso da posição inicial. Muito bem, esse é o aspecto geral do problema da mecânica clássica. Claro que eu vou trabalhar alguns casos que eu posso dizer assim, que são casos particulares. E um dos melhores casos particulares que nós temos é quando o problema é unidimensional. Porque se ele for unidimensional, eu vou desprezar o aspecto vetorial. Tá bom? Se ele não for unidimensional, não dá para desprezar. Então, eu tenho que trabalhar com a composição, né? A gente viu isso lá no lançamento oblíquo, né? Composição de movimentos, ou seja, o movimento ao longo do eixo X, o movimento ao longo do eixo Y, eu vou compor para obter aí, né, a velocidade e a posição bidimensional, no caso. Tá bom? Então, é exatamente o que a gente vai ver hoje. Mas qual é a novidade? A novidade é que até agora, nós trabalhamos com força constante, né? A força constante vai me dar uma resultante constante e, consequentemente, uma aceleração constante. Movimento com aceleração constante nós já conhecemos desde pequenininho, né? Que é o mr/v, que já tem as equações prontinhas, etc. Eu já parto de lá. Mas se a força não for constante, se ela depender do tempo, aí eu tenho que integrar para achar aí quem? A velocidade e a aceleração. Integração no tempo geralmente é muito mais simples, tá? Mas se ela depender da velocidade, aí você vai me perguntar, professor, mas tem força que depende da velocidade? Tem. Esse é o assunto de hoje, tá? A gente vai estudar aí, né? Um caso importantíssimo, tá? De antemão. Esse caso, ele foi pensado também por Galileu. Galileu foi esperto, né? Pensa que o Galileu ia lá para o alto de uma montanha, de um abismo, e jogava lá para avaliar lá a teoria dele sobre a aceleração da gravidade, a queda livre, etc. Não.
Ele não trabalhava com alturas muito grandes. E a gente vai entender por quê. Porque ele dizia que quando a altura era muito grande, havia uma interferência direta de quem? Da força de resistência do ar. E ele até, lá no tempo dele, né, ele deu uma ideia de quem iria depender essa força. E acertou, né? E acertou. Então, mas quem resolve o problema é Sir Isaac Newton, né? A partir da sua ideia lá de força. Ok? Então, a gente vai ver um caso agora, né, que é a força dependente aí da velocidade. Na próxima aula, a gente vai ver a força dependente da distância. Força dependente da distância é uma coisa. Força dependente da posição é outra coisa. A distância é algo que se percorre e posição é onde a partícula está. Ou seja, distância a partícula percorreu, tá? E posição, ela está numa posição. Então, nós vamos ter a força dependente da distância, que nada mais é do que a ideia lá do trabalho, da energia cinética, e o Newton faz excelente, né, uma excelente contribuição quando ele vai falar do sistema de forças conservativas, tá bom? Muito bem. Força dependente do tempo, quando a gente for trabalhar lá a conservação do momento linear ou quantidade de movimento, né? A gente vai trabalhar a ideia do impulso, e o impulso é força vezes o tempo. Trabalho, força vezes deslocamento. E, finalmente, né, a última conservação, que é a conservação do momento angular, onde a gente vai ver a força, agora sim, dependente da posição, para a gente poder trabalhar a conservação do momento angular a partir da grandeza torque, torque de uma força, torque mecânico. Essa sim, essa grandeza sim depende da posição. Tá? É uma força que vai depender da posição para a gente poder achar o torque da força. Tá bom? Então, a gente inicia a partir de agora, né? Inicia a partir de agora, começa, né, a trabalhar com forças que não são forças constantes, tá bom? E aí, como dizia aquela personagem, né, cada mergulho é um flash. Ou seja, cada situação é uma situação diferente da outra. E assim por diante. Só um pouquinho. Bom, e isso foi bom para o Newton? Foi excelente, né? Porque ele primeiro cria o formalismo, né, newtoniano, e ele, a partir do seu formalismo, ele consegue resolver o problema do Galileu, queda livre. A gente já viu isso, né? Foi até além disso, né? Quando a gente foi lá para o lançamento oblíquo. Mas a força continuava constante. Tá certo? Vimos em última aula uma situação em que a força não era mais constante, mas o módulo dela sim. Ou seja, quando a gente estudou a força centrípeta. Vimos que para poder entender a força centrípeta, era necessário também mudar o sistema, né, de coordenadas retangulares para coordenadas polares. Resolvemos lá, e isso é brilhante, porque eu vejo, né, a matemática produzir algo de interessante, que é a própria força centrípeta, a partir da aceleração centrípeta. Então, algo interessante, que no meu ponto de vista é muito interessante. Mas o módulo da força era constante. Ou seja, consequentemente, o módulo da velocidade também, né? Mas variava com direção. Aqui a gente vai ver uma força que não vai variar com a direção, mas ela vai variar em módulo. Mas a dependência dela é com a velocidade. Então, o problema que a gente resolve, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver com o João Paulo, mas eu vi aí o André Luiz, Camila, Valéria, resolvendo aquele problema lá da viscosidade. Estão lembrados aí, meninas?
e não sei se o André está por aí ainda, né, da viscosidade, vocês fizeram esse problema lá com, eu vi vocês gastando óleo solar, né? Então vocês usavam, né, um pequeno corpo e deixavam esse corpo cair no óleo, não sei se a equipe de vocês fez isso, para medir aí a viscosidade. Por quê? Porque agora nós temos aí um meio resistente, né? O meio resistente é aquele em que a força de resistência ela depende da velocidade. Ela depende da velocidade. Ou seja, quanto maior a velocidade, mais intensa ela é. E ela vai chegar no limite dela. Qual é o limite? Quando ela, nesse caso aqui, nesse exemplo, ela se iguala ao peso, né? Porque inicialmente é o peso que faz o corpo cair, né? Então, inicialmente, nós teremos lá uma queda livre, né? E a gente vai comprovar aqui, matematicamente, que isso realmente existe, né? Lá no início é queda livre. Mas depois, quando ela começa a se deslocar nesse meio resistente, que é um exemplo, né? Quando o pessoal vem aí, né? Já que o Desu e mais o... Esqueci agora o nome dele. Fizeram aquele trabalho lá para a NASA, né? Alguma coisa que me falaram aí, esqueci agora quem é o outro aluno, mas é um que é o parceiro da Luciana, de dupla, eu sei que é, né? Então, você sabe que você não pode entrar, né, quando está retornando, né, a nave está retornando, né, a cápsula, alguma coisa, retornando, né, para a superfície da Terra, você tem que ter uma janela, né? Já ouviram falar nisso? Tem que ter uma janela de reentrada. Já ouviram falar nisso, né? O que é que a Ainda não, janela... professor. O que é Nunca que ouvi a falar janela... sobre isso. Oi? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Tu nunca ouviste falar? Não, Né? sobre isso não. Porque se o pessoal errar a janela de reentrada, eles vão torrar na atmosfera. E quem é que torra? Isso a gente vê em filme, né, professor? Oi, Rômulo? Isso a gente vê em filmes. Eles dizendo que precisa de uma janela para poder entrar na Ah, atmosfera, né? mas é a realidade isso, viu, filho? É a realidade. Tem que ter uma janela, tá? A gente nunca, obviamente, né? Quem sabe agora, se ficar no preço, se a gente puder pagar aí com o vale de transporte, né? A gente possa dar uma volta aí no, ao redor da Terra. Já está tendo turismo, né? Mas ele está saindo muito caro esse turismo, com certeza. Tem que Mas ser sim, bilionário, professor. tem gente se preparando aqui no Brasil para fazer isso, né? A gente não vai entrar em detalhes, né? Mas tem gente se preparando aqui no Brasil para ficar rico, bilionário, e depois vai dar uma volta aí, né, ao redor da Terra. E vai ver que a Terra é redonda, olha só, hein? Olha só a incoerência, né? Porque os caras acreditam que a Terra é plana, né? Os caras acreditam que a Terra é plana, mas esses mesmos caras que acreditam que a Terra é plana e que querem ficar ricos, eles querem dar uma volta aí, tá certo? Lá ao redor da Terra. Olha, eu não tinha pensado nisso, mas é uma incoerência, né? Bom, não entrando em detalhes, obviamente, né, que esse não é o foco da aula, mas sim, é preciso uma janela de reentrância. Não quer dizer que ali tem um caminho, um túnel, né, livre para o cara passar. Não. É aonde, né, o atrito vai ser menor. Que vai atritar, vai. Tá bom? Que vai atritar, nem tenha dúvida que vai. Bom, para a gente ter uma ideia disso, quem já andou de moto na chuva? Motocicleta na chuva? Eu. É, A Jennifer, né? E você, se você pegou uns pingos aí valendo, né? Com exceção das meninas, mas às vezes os homens querem andar sem camisa, né? Não, quero andar sem camisa de moto. Eu estou aqui de férias, eu vou andar de moto. Aí vem uma chuva e acerta o cara valendo, moleque, né? Dói muito, né? As pancadas que as gotas de chuva dão na gente. Então, a gente tem uma ideia
do que é uma gota de chuva que vem lá da atmosfera e chega aqui na superfície, né? Se esta gota de chuva não tivesse a resistência que tem, né? Se não tivesse essa resistência que tem, ela ia chegar aqui na superfície como se fosse uma bala. Aí você já tem até um exemplo aí no negócio da moto, né? Ela ia atravessar os nossos corpos, gente. Tá certo? Mas nós temos aí, né, a atmosfera que vai oferecer, vai inferir na gota aí, né, uma força de resistência. Tá bom? E essa força de resistência nós, né, temos já do conhecimento da física que ela depende da velocidade. O Galileu já tinha falado, se eu não me engano, a respeito disso. Só que eles não falavam esses termos, eles falavam termos diferentes, mas o significado é o mesmo. Pois muito bem. Se a gente vai considerar, aí você vai dizer se esse é o caso mais fácil, que dirá o mais difícil. Hein? A gente vai considerar aí o caso mais simples, mais tranquilo, né? Qual é o caso mais tranquilo? É considerar que a força de resistência, o módulo dela é diretamente proporcional ao módulo da velocidade. Poderia ser mais difícil? Poderia. O módulo da velocidade ao quadrado, o módulo da velocidade ao cubo, o módulo da velocidade como função aí de um cosseno, de um seno, de uma tangente. Aí o bicho ia pegar, mestre. O bicho ia pegar valendo, tá bom? Mas a gente vai ficar com o mais simples. Quando eu digo mais simples, porque o tipo de substituição que a gente vai utilizar, vocês já viram isso lá em cálculo 1, é o que eu chamo de substituição simples. O que é uma substituição simples? É aquela que você vai utilizar e não precisa mudar os limites de integração. Você vai e volta, tá bom? Agora tem algumas outras aí que você precisa mudar os limites de integração. Uma delas, né, que eu acredito que sim, é a substituição trigonométrica, que vocês estudaram também lá em cálculo 1, né? Então, a gente, por enquanto, não vai trabalhar aqui a substituição trigonométrica. Tá legal? Só a substituição simples, aquela que a gente vai e depois volta. Tá legal? E, por enquanto, também não tem integração por parte, tá? Se livramos também. Você sabe que a integração por parte é algo um tanto quanto mais trabalhoso, né? E aquilo que eu já falei anteriormente, para vocês derivar é muito menos complexo que integrar. Derivar é muito menos complexo que integrar. Tá bom? Então, pois muito bem. Aqui, né, a gente vai dizer que a intensidade da força resultante, da força resistente é BV, onde B é uma constante que depende principalmente aí da forma do corpo, né? Da forma do corpo. Então, o Galileu já tinha trabalhado isso, né? Se você pega uma página de papel, né? Uma página de papel, né? Uma página de caderno, desculpa, e larga essa página de uma certa altura, ela vai fazendo isso, né? Até chegar no chão. Ela vai gastar um certo intervalo de tempo. Se você pegar a mesma folha de papel e embolar, fazer uma bolinha bem pequenininha dela e largar, você vai ver que ela praticamente uma queda livre. Então, Galileu já tinha inferido sobre isso também, tá bom? Ou seja, essa força, esse B aí, essa constante, né? Eu tinha um professor na universidade chamado Orlando Moura, né? Já não está mais entre nós. O professor Moura dizia o seguinte, que a constante é toda a ignorância do pesquisador. Por que ignorância? Porque é uma coisa que ele não sabe. Então, ele chama de constante. Mas as verdadeiras constantes são aquelas chamadas de universal, né? A constante de gravitação universal é uma delas, né?
A constante dos gases ideais também é universal, né? Então, essas são constantes valendo, né? Agora, esse B aí, né, é uma constante só de ajuste de modelo, que eu digo, tá? Ajuste de modelo. Então, essa força, como ela é diretamente proporcional à velocidade e vai atuar no sentido contrário ao movimento, né, essa força também é chamada de força de arrasto ou arraste, tá? Tanto faz que é a mesma coisa. Muito bem. Vai acontecer o quê? Que ela vai, conforme o corpo vai ganhando velocidade, né, ela vai aumentando na intensidade, até que ela vai se igualar com quem? Com a força-peso. Ora, e aí, como ele está em movimento, ele vai continuar em movimento. Lembre-se lá, se não está em movimento, se a resultante se anular, ele vai continuar em movimento. Não pense, a resultante é nula, ele vai parar. Não. Para ele poder parar, a força no sentido contrário teria que ser o quê? A força no sentido contrário teria que ser maior que a força no mesmo sentido do movimento. Então, isso não é o caso. Ela vai igualar. Não vai ficar maior. A partir daí, né, nós podemos também pensar no paraquedista, né? Ele vem em queda livre, mais ou menos, né? Aí quando ele abre o paraquedas, aí a força de resistência, né, que vai sustentar, a força de sustentação, né, ela vai agir até que ele vem em movimento uniforme. Quando é que ele vai alcançar o movimento uniforme? Quando a força-peso for igual em módulo, né? For igual à força de resistência. Tá? No nosso caso, aqui a gente chama de velocidade terminal. Por quê? Porque quando ele adquire a velocidade terminal, né, a força resultante é nula e o movimento passa a ser retilíneo uniforme. Tá? Então, só um preâmbulo aí. Mas bora fazer conta, né? Que sem conta não tem graça. Após certo tempo, aplicando a segunda lei de Newton, né, obtemos, que é a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, não estou levando em conta aí o aspecto vetorial, é o peso mais a força resultante. Porque lembrem-se, força de resistência, me perdoe. Lembrem-se que, né, a força resultante é a soma vetorial das forças que atuam no corpo. Aí eu venho para cá, ó, deixa eu colocar aqui o laser que eu acabei esquecendo. Deixa eu colocar o laser. E vou observar, ó. Como é que eu acho a força resultante? Primeira parte lá do problema da mecânica clássica, né? Calcular a força resultante. Ok? Calcular a força resultante. Então, MGK para baixo, né? Por quê? Eu estou considerando o meu referencial, olha, o K-chapéu para baixo. O referencial é meu, gente. Eu vou orientar o referencial do jeito que eu achar interessante. Então, estou orientando para baixo. Então, agora, a força-peso, que é para baixo, ela vai estar no K positivo. A força de resistência, que é para cima, vai estar no K negativo. Tá bom? Sentidos contrários aqui. Então, eu vou substituir no lugar da força-peso, mg, K chapéu, e no lugar da força de resistência, né, menos bv, K chapéu. B constante, V velocidade. Tá? M massa e G aceleração da gravidade. Muito bem. Olhem para o problema. O problema é unidimensional, né? Então, ele só vai ter uma direção, que é a direção K. Logo, a aceleração A, ela vai ser também função de K, né? Aceleração A, ela vai ser função de K. Tá? Vou só tomar uma água aqui. E aí, tem um problema. Aí vai dizer, qual é o problema, professor? É que aqui está J chapéu e lá na figurinha K chapéu. E está errado. Bom, e aí, como a gente pode fazer com tranquilidade isso, né? A gente vai fazer. Entrar aqui, agora é bom que, como eu estou trabalhando com tela cheia, vocês vão ver, eu
eu tenho esse programinha aqui, eu clico 2 vezes em cima dele, que é o MathType. Vai aparecer para vocês aí. Eu espero, né? Apareceu aí? Apareceu. Vocês estão vendo aí? Tô vendo, professor. MathType, né? Então, eu vou fazer aqui alguns ajustes. Nessa aceleração aqui, eu já vou colocar K. Cadê o chapéuzinho vermelho? Está bem aqui o chapéu. K, chapéu. E aqui, eu ia inclusive riscar, mas como já tinha essa falha aqui, né? Eu estou substituindo, ó. O J está na horizontal, o J não está na vertical aí, né? Pronto. A gente vem aqui, fechar e retornar para a aula 4, que é essa que nós estamos vendo aí. Está tudo ok. Vamos colocar para apresentar. Está aí, ó. Agora tá arrumado, de acordo com o que está na figura. Ok? Vocês entenderam por que eu fiz isso, né? E bem aqui, olha, eu já escrevi a aceleração, porque se as forças que estão atuando, né, são forças verticais, a resultante vai ser vertical. E pela segunda lei de Newton, se a resultante é vertical, a aceleração também é vertical. Então, por isso, ela ficou também com o K-chapéu. E vem essa observação aqui. Ó. Por se tratar de um problema unidimensional, pode-se desprezar o aspecto vetorial. Certo? Porque, olha, eu vou ter K-chapéu aqui, K-chapéu aqui, K-chapéu aqui. Aí eu vou tirar o valor do A, o M vai passar para o outro lado, vai simplificar com esse M aqui, né? Mas aqui não tem M para simplificar. Então, vai ficar B sobre M. BV, tá certo? BV sobre M. Então, tá aí a aceleração. Uma pergunta. Essa aceleração vai depender de quem? Quem é que está variando aí? Vamos começar a ver isso, né? Esta aceleração vai depender de quem? Do G? Ela vai depender da aceleração da gravidade? Aí eu vou perguntar para vocês, nesse deslocamento, o G vai variar valendo mesmo? Não, né? O B é uma constante. Fala, Desu. Não, eu disse que não, com certeza, a gente não vai variar. E vai variar com quem? Estou esperando aí. Com a massa? Não, também. Vai variar com a velocidade. Velocidade, eu estava pensando aqui. Logo, entendeu? É essa que é a ideia da força dependente da velocidade, entendeu? Porque eu vou ter uma aceleração que depende da velocidade. Eu vou ter uma aceleração que depende da velocidade. Tá? Vamos ver outras coisinhas aqui. Observa-se que nos instantes iniciais, tem se A igual a G nos instantes iniciais, né? Mas ele vai variar. Porque quando ele começar a cair, tá? Essa velocidade aqui inicialmente é zero. Mas quando ela começar a fazer força aqui, ó, né? Esse G, essa aceleração vai variar. E depois de certo intervalo de tempo, se A igual a zero. Por quê? Olha a matemática, desculpe, gente, tá? Se a velocidade era zero e começa a aumentar, o limite, né, em que esse conjunto aqui vai chegar é no G. G menos G, zero. Então, eu vou ter uma aceleração igual a zero. Se eu fizer aqui, ó, aceleração igual a zero, eu já obtenho aquilo que eu vou chamar de velocidade terminal. mg sobre b. Tá? Velocidade terminal. mg sobre b. Ok? Então, onde b é uma constante. Então, aí, dessa análise
primária, eu já consigo observar, só a partir desta equação aqui, né? Que depende aí da velocidade, tá bom? Depende da velocidade, né? Que vai chegar um momento que a aceleração vai ser zero. E quando a aceleração é zero, nós sabemos que nós temos o quê? Um mRU. E a velocidade é constante. Que velocidade é essa? Velocidade terminal, ó. Massa constante, G constante, B constante. Então, a velocidade vai ser constante. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Bom, qual é o problema da mecânica clássica? Eu estou só resgatando o que a gente já viu, tá? Dado a força resultante, eu tenho aceleração. E depois, para encontrar a velocidade, né, eu tenho que partir dessa equação aqui, ó, que dv dt é igual a A. Ou seja, a aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Beleza? Então, né, o que vai acontecer? Eu vou colocar deixa eu colocar bem aqui, né? Canetinha. Então, eu vou ter que colocar aquela aceleração que eu achei. Não entendi. Ah, sim. Acho que eu entendi para o final. Tá bom. Que é uma aceleração que depende da velocidade. Então, vamos começar a nossa discussão a partir daqui, ó. Se esta aceleração é a aceleração que depende da velocidade e eu vou ter que realizar uma integração, esta aceleração ela não vai poder ficar do lado do tempo, porque ela não depende do tempo. Tá? Ela depende da velocidade. E esta velocidade, esta aceleração, desculpa, é aquela que nós já acabamos de determinar agora, né? Acho que a Luciana foi a última que entrou, né? Depois do Rômulo foi a Luciana. Pois muito bem. Então, usando a aceleração obtida, que foi aquela, olha como fica aí. Eu estou separando agora o que a gente chama de joio do trigo. Tá bom? Ou seja, eu vou ter que integrar na velocidade, então tudo que tem velocidade fica do lado da velocidade. Do dv, desculpa. Tá? E do outro lado, o dt. Tá? Então, eu tenho que ter essa perspicácia aí, né? Eu não posso deixar a velocidade lá do lado do tempo, porque eu não vou integrar no tempo, eu vou integrar na velocidade. Entenderam essa ideia, gente? Entenderam essa ideia, sim ou não? Então, é separar o joio do trigo, tá? Tudo que tem velocidade fica para o lado esquerdo, tudo que tem tempo fica para o lado direito. Tá bom? Só que para integrar, eu preciso dos limites inferiores. E o limite superior, professor? Lembra quando eu disse que quando eu quiser determinar a função horária, o meu limite superior vão ser as próprias variáveis? Então, se eu quero achar, né, a velocidade variando com o tempo, que é a função horária, tá? No limite superior da velocidade vai ficar a velocidade mesmo. E no limite superior da integração no tempo vai ficar o próprio tempo. Vão ficar as variáveis. O que eu preciso são dos limites inferiores, que é o que a gente chama de condição inicial. Tudo isso eu já falei ainda agora para vocês, estou reforçando. Ó. Então, se a gota vai despencar de lá, né? É a precipitação, né, que a gente chama, né? Vai precipitar, a partir da nuvem, né, ela vai se largar. Então, nesse caso, a velocidade inicial dela é zero. Tá? Inicialmente, queda livre. A gente vai provar isso. Então, v de t igual a zero é zero, ou seja, a velocidade inicial é zero. Então, aqui, eu já tenho agora, né, os limites inferiores. Tá? Aqui o meu limite inferior na velocidade é zero e no tempo também é zero. Olha. E vamos integrar.
está aqui, ó. Então, eu estou pegando aquela equação que aqui em cima e vou fazer a integração dela, né? Olha só aqui os limites inferiores, olha, o v de t igual a zero, o v de t igual a zero, ou seja, o v de t igual a zero é igual a zero. Então, quando o t é zero, a velocidade também é zero. Resumo da obra. Quando o t é zero, a velocidade é zero. Quando o tempo é t, uma variável, a velocidade é v, também uma variável. Essa aqui eu já até fiz, olha. Quanto é a integral de dt? É t. De 0 a t, dá o próprio t. Tá? Esse é o resumo da ópera aí. Ok? A integral já está resolvida aqui. Agora vamos resolver esta do lado esquerdo, ou seja, do primeiro membro. Tá? Para eu poder resolver essa integral aí, eu vou ter que fazer uma substituição simples. Tá? Eu vou chamar todo este denominador aqui de U. Ó. U é igual a G menos BV sobre M. Então, esse cara aí é o U. E o DU, que é a diferencial, o DU, que é a diferencial, a derivada do G, que é uma constante. Quanto é a derivada de uma constante, gente? Fala para mim aí. Quanto é a derivada de uma constante? Zero. Zero. Menos, né? Está aqui o menos. Menos está bem aqui, ó. Menos. B sobre M, são constantes. Quanto é a derivada de V em relação a V? Quanto é a derivada de V em relação a V? Gente? Olha, vocês não estão resolvendo os exercícios, porque envolve derivada, que eu sei que envolve. Hein? Quanto é a derivada? Tudo que eu falei até agora para vocês, eu vou escrever aqui. Ó. Vem aqui. Ó. du dv é igual a zero menos B sobre M. Falta derivar esse cara aqui, ó, em relação a V. Quanto é a derivada de V em relação a V? Estou esperando, esperando. Mas, Camila, não é. Eu vou ter umas perguntas para ti e para Valéria, tá? Aguarda. Isso aí são para os meninos ainda. Tá bom? Vamos A derivada de x, no caso que eu vi aqui, né? É 1. Aí 1 sobre 1 vai dar 1, né? Ela tem isso aí mesmo. Exatamente. Então, vocês estão lembrados, eu vou de novo, né? De novo. O D, vou colocar, já que tu falaste x, pronto. D dx de a x elevado a n. Tá? Isso daqui vai dar n vezes a x elevado a n menos 1. Tá certo? É a regrinha da derivada de monômio. Então, se eu vou fazer isso, né, eu tenho que saber aqui, ó. Agora, bora para cá. Vou aplicar isso. dv de menos B sobre M. Tá certo? Vocês estão vendo aí? V. O menos B sobre M vai sair. O expoente aqui, quanto é? 1, né? Vai dar um negócio chato aqui, só um minuto. O expoente aqui é 1. Tá? O expoente aqui é 1.
Então, pela regrinha, vai cair um 1, né? E vai multiplicar por V elevado a zero, que vai ficar 1 menos 1. Quanto é o V elevado a zero? Né? Exatamente. V elevado a zero é 1. Então, vai sobrar só o menos B sobre M, né? Muito bem. Então, olha, gente, é assim que a gente deve fazer uma diferencial, tá? Não vai fazer diferencial direto, porque isso pode te complicar lá na frente. Então, faz a derivada. Du dV é igual a zero menos B sobre M. Né? Logo, du é igual a menos B sobre M dV. Ficou aqui esse cara, né? Enchendo meu saco aqui. Bora ver agora se vai. Ok? Que é o resultado que está aqui embaixo. Tá? Tá claro aí o DU? Mas que eu quero não é o DU, né? Quem está aqui, cara, é o DV, ó. Quem está aqui é o DV. Então, eu vou ter que tirar aqui o valor de DV. Então, vai ficar o DV é igual a menos M sobre B du. Eu vou trocar tudo isso aqui por U, tá certo? E aqui vai ficar menos M sobre B du. Estou resolvendo na íntegra aí, tá bom? Quando eu vou fazer a substituição, eu não posso usar esses limites. Esses limites estão relacionados com a variável V e não com a variável U. Certo? Então, vejam como eu não coloco os limites aqui, tá? É preciso? Não, não é preciso. Porque uma substituição simples, eu substituo, acabei de fazer agora. Eu vou resolver e depois eu volto para o que estava antes. Tá bom? Desculpa. Como todo e qualquer recém-nascido sabe, a integral de du sobre u é log natural de u. Tá? Vocês viram isso lá em cálculo 1. Tá bom? Então, no lugar dessa integral aqui, ó, eu vou colocar log natural de u. Beleza? Esse b que estava dividindo, passa multiplicando, e o m passa dividindo, eu multiplico tudo por menos 1. Então, está aqui, ó. Aí eu resolvi a integral, certo? Está resolvida. Tanto a integral da esquerda, que foi a mais trabalhosa um pouco, né? Do que a direita, que foi muito, muito simples. Muito bem. Agora eu vou voltar com o que era o U. O que é o U? G menos BV sobre M. Estou voltando, ó. E vou voltar para os limites de integração. Olha, V e zero. É por isso que numa substituição simples, você não precisa trocar, porque você vai voltar para o que estava antes. Beleza? Então, o próximo passo agora é substituir os limites de integração.
O limite superior é eu trocar o V por V. Então, não vai alterar aqui absolutamente nada. Eu vou trocar V por V, tá? Vai ficar lá. E o limite inferior é zero. Então, eu vou trocar o V aqui por zero. Aí vai sobrar só o G. Aí eu já dei um pulo muito forte e tal. Já fui muito além do tempo. O que vai acontecer aqui? Está lá na apostila, tá, gente? Vou dar um passo aqui bem pequenininho, olha só. Então, vai ficar log natural de G menos BV sobre M. Me desculpem. Menos log natural de G. E aí, eu tenho que lembrar de uma propriedade que tem do log, né? Da diferença de log. O que eu vou fazer? Aplicando essa propriedade, a diferença de log, desde que eles sejam na mesma base, tá? Eu só posso fazer isso. E aqui eu vou ser obrigado de novo a fazer um ajuste aqui. Senão não vai dar para eu escrever. O log da diferença, me perdoem, a diferença de log, ela se transforma no log do quociente. Tá? Então, vai ficar esse de cima dividido pelo esse aqui, ó, G menos BV sobre M dividido por G. Isso daqui vai dar 1 menos BV sobre MG, ó. Tá? Então, eu usei a propriedade que a diferença, né, de dois logs é igual ao log do quociente. Não percam de vista, está na apostila, que, né, bem aqui a base, quem é a base do logaritmo natural, hein? A pergunta que eu estou fazendo. Quem é a base do logaritmo natural? Me respondam, por favor. Base do logaritmo natural. Por favor, me respondam. Bora, gente. Isso é um assunto lá do ensino médio, tá? Qual é a base do logaritmo natural? A base de um logaritmo decimal é 10. E a base do logaritmo natural, ou neperiano, né, como o pessoal chama. Qual é essa base, gente? É o E. Nunca ouviram falar nisso. Vocês ficam calados, isso me preocupa. Eu penso duas coisas. Ou vocês não estão assistindo a aula, tá certo? Ou vocês não conhecem. E aí já me preocupa mais ainda, né? Por quê? Não pode. Está proibida. Estou brincando. Sim. E aí me preocupa, sabe, gente? Me preocupa bastante isso. Porque, como eu falei, isso é um assunto lá do ensino médio, né? E a gente fica preocupado com isso, porque isso é a física, né? A física, a maioria das leis na física, elas estão relacionadas com este número, a base do logaritmo natural, que é chamado de número neperiano, ou número de Euler, né? Que é 2,7 alguma coisa. É um número irracional.
Tá bom? Mas vamos lá, né? E aí ficou um negócio horroroso aí. Manter. Vou só puxar um pouquinho para baixo aqui, porque aí eu resolvo esse problema. Aí o meu computador que está devagar, quase parando, valendo mesmo, né? Não estou brincando. Agora sim, vamos lá. Parece um bocado de riscado, que a priori não tem significado nenhum, né? Tá bom. Então tá aqui, ó. Então, quando eu faço isso, né? Vou colocar bem aqui a propriedade, tá, gente? Vou colocar bem aqui a propriedade, tá? Que é aquela lá do ensino médio mesmo, tá? A propriedade que diz o seguinte, ó. Log natural de x é igual a y. Então, x é igual... Vai, Camila! Já que tu estás ansiosa aí. Log natural de x é igual a y. X é igual a... Camila! Tá vendo só? Sim. X é igual a... X é igual a E elevado a Y. Deixa eu dar tua graça. X é igual a E elevado a Y. Tá bom? Então, isso daqui é uma propriedade, né, dos logaritmos e exponenciais. Ou seja, que um logaritmo se transforma numa exponencial ou a exponencial se transforma num logaritmo. Tá certo? Lembraram aí disso? Então, vamos lá, né? Espero que sim. Já vou fazer já esse tipo de comportamento que a gente pergunta. Não tem resposta. Felizmente, essa aula está sendo gravada, né? Onde foi aplicada a propriedade? Então, está aqui a propriedade que eu apliquei lá em cima, olha. Que é a diferença de dois logs, né? Está bem aqui, eu vou fazer um risco, eu vou chegar lá, beleza. Desde que eles tenham a mesma base, né? A diferença de dois logs é igual ao log do quociente. Ok? E a base, que não precisa colocar base, é igual o log LOG. Se eu colocar LOG de x é igual a y, eu não preciso dizer que já fica subentendido que aquele logaritmo é um logaritmo decimal. Tá bom? E aqui, idem para o logaritmo natural. Então, encontramos aí, olha só a função horária da velocidade. O bicho pegou aí, né? Não é mais aquele negócio de AT, né? Se fosse né, alguma coisa elevada a t quadrado, não. Olha onde está a variável tempo, né? Já que é uma função horária, é o v variando aqui, né, com o tempo. É mgb que eu coloquei em evidência, porque esse termo ele vai se repetir, né? mgb, que multiplica, está aqui, ó, que multiplica 1 menos e elevado a menos b sobre mt. Então, o que olhando para esta equação aqui, é o seguinte, né? Para t igual a zero, ó, t igual a zero, vai ficar e elevado a zero, que é 1, todo e qualquer número elevado a zero dá 1, 1 menos 1, zero. Zero vezes qualquer coisa que é zero. Então, para t igual a zero, a velocidade é zero. Foi a nossa condição inicial, ó. Eu coloquei lá dentro do saco, né? Então, é aquela situação, né? Se a gente utilizou isso, quando eu falo coloquei lá dentro do saco, se eu coloquei bolas vermelhas dentro do saco, eu não vou poder tirar uma bola azul, né? Vou tirar uma bola vermelha. Então,
A ideia que foi colocado lá, que o V de t igual a zero é zero, tem que estar demonstrada aqui no resultado. Se não tiver, porque você errou conta. Se não tiver, porque você errou conta. Tá bom? Isso que é o bom da matemática, né? Você pode substituir aquilo, substituir aqui, ó. T igual a zero. T igual a zero, isso aqui vai dar zero, tudo. E elevado a zero é 1, 1 menos 1, 0. 0 vezes mg sobre b dá zero. Então, está comprovado aí. Então, o que é que nós temos aí? Uma possibilidade de fazer uma análise. Mas eu sei que para t igual a zero vai dar zero. Quando isso acontece, a gente diz que o t não é zero, mas ele é um pouquinho maior que zero. E esse pouquinho maior que zero é aquilo que a gente aprende também com respeito à série, né? Representação de uma função por séries. Tá? A mais utilizada delas é uma que a gente já viu, não sei se a gente já viu, que é a série binomial, né? A gente vai representar um número por uma série binomial, uma expansão em série binomial. E as séries de Taylor, elas são as mais que brincam de pira, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente vai usar aqui a série de Taylor. Para analisar o comportamento matemático da velocidade, consequentemente, a gente vai trazer um gráfico daí, deve-se determinar os valores de velocidade para um tempo muito pequeno. Olha só, ele não é zero, mas ele é muito pequenininho, né? E também para um tempo relativamente grande, ou seja, para ter um pouco maior que zero, deve-se fazer uma expansão em série de t. Então, está aqui, ó, aquela exponencial, vamos devagar, né? A série de Taylor é uma série infinita, convergente, né? Ela vai convergindo, né? Para um determinado valor, mas ela é infinita. Certo? E aí, como está lá na apostila, eu tenho que truncar essa série. Eu não posso trabalhar com uma série infinita aqui. E o que é que vai fazer eu truncar? Né? O fato do expoente ser muito pequeno. Tá bom? O expoente aqui, o t, é muito pequeno, quase zero. Não pode ser zero, que isso vai dar 1. Aí dá o primeiro termo apenas. Olha. Se o t for igual a zero, dá o primeiro termo, que é 1. Mas eu não quero, porque esse termo anula a minha função. Eu quero um pouquinho maior. Então, eu deixo o segundo termo aqui da expansão. Lá na apostila de vocês tem lá, né, reticência, ou seja, os termos de uma expansão em série de termos, tá bom? Por que eu trunquei aqui? Porque quando eu truncar no segundo termo, não zera mais. Quando eu truncar no segundo termo, não zera mais. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir lá na velocidade, né? Deixa eu ver qual é o espaço que eu tenho aqui. Acho que é aqui. Deixa eu até marcar aqui. Eu vou marcar, que é para poder fazer, né? Para não ficar depois um por riba do outro, como diz o mineiro. Marcar bem aqui. Eu acho que não vai ficar. Pronto, agora vai. Aqui eu não tenho espaço, né? Então, vamos ficar lá. Vamos lá substituir. Bem aqui. O V de t é igual a mg sobre b, que multiplica 1 menos... Vou colocar um colchete aqui, porque eu vou precisar abrir um outro parênteses. Por que que eu vou abrir um outro parênteses? Porque eu vou ter que fazer jogo de sinal. Acho que eu fui muito além aqui do meu colchete. 1 menos. Esse menos já estava lá. Tá claro? Vou abrir um parêntese para colocar esta exponencial aqui. Ó. Então, vai ficar 1 menos P sobre M. Tá? É bom que se saiba que é assim. Tá? Pode aparecer que esse T aqui
é M, né? Eu vou colocar aqui o parênteses aqui do cara, olha. Ficou um parênteses meio ruim, meio feio aqui, mas... Tá certo? O T está multiplicando B sobre M, do jeito que está aqui, ó. Beleza? Então, vamos fechar o parêntese e o colchete. Igual. Olha só. Esse menos aqui, menos 1, vai embora com esse menos 1. Menos vezes menos vai dar mais, né? Não existe negócio de menos com menos. Só lembrando, não vão falar isso lá na turma de vocês, tá? Quando vocês forem dar aula. Menos com menos dá mais. Não existe esse tipo de operação. Menos vezes menos dá mais. Ou seja, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Ok? É vezes. Nesse caso aqui, né? Então, vai ficar M, G sobre B. Ficou mais lá, né? Que multiplica. Esse aqui é um produto, ó. Eu vou multiplicar o que vai sobrar. B sobre M vezes T. Simplifica aqui o M, simplifica aqui o B. E o que é que sobra? Matemática é linda, né? GT. O que significa V de T igual a GT? Né? Não tem a velocidade inicial, que é zero, queda. Né? Logo no início, a resistência é muito pouca, né? O Galileu, ele fez essa análise, tá? Ele não foi, né? Jogou de muito alto, né? Jogou lá da Torre de Pisa, né? Segundo que contam. Ok? Isso é a queda livre. Então, logo no início, a velocidade é linear com o tempo. Logo no início, ela é uma reta, linear com o tempo. Vai já ver isso aqui. Agora, bora analisar lá para o T muito grande. Para o T muito grande, gente, olha só. Por que dá zero para o T muito grande? Ele aproximadamente é zero, né? Porque, na verdade, esse cara aqui ele pode ser escrito como 1 sendo E elevado a B sobre MT. Para esse T muito grande, essa exponencial aqui, ela vai ser muito grande, né? Ela vai tender para infinito. Tá? Essa exponencial, ela vai tender para infinito. Então, 1 dividido por um número muito grande, né? Isso daqui dá zero. Então, se dá zero, eu vou substituir direto lá, né? Vai ser um dia que eu vou fazer, né? Eu vou substituir direto, né? Eu vou fazer a continha aqui, ó. O V de T é igual, olha só, a M G sobre B, que multiplica 1 menos 0. Que vai dar quem? Não vai ser mais V de T. Por que não vai ser mais V de T? Porque ele vai ser constante. E é o que ele chama de velocidade terminal. Tá certo? Então, a nossa análise para T pequeno, ela exige que seja uma expansão em série de T. Tá? Porque quando eu coloco o zero direto, né? Coloco lá o zero direto, vai dar zero. Então, tem que ser um pouquinho maior que zero. Esse pouquinho é limitante. Então, eu vou expandir em série de T e vou pegar lá até o segundo termo. Por quê? Se eu pegar o primeiro termo, vai anular, quero T igual a zero. Tá? Se eu pegar o segundo termo, eu tenho que analisar. Anulou? Hein?
Opa, mas já quer ir para o gráfico, esse cara é ralado. Anulou? Não, não anulou. Tanto é que deu GT. Certo? Mas se caso anulasse, eu teria que pegar até o terceiro termo, e assim sucessivamente. Então, o que para nós, na física, serve de parâmetro é o seguinte: eu tenho que pegar os termos até quando não anular mais. Né? Bastou o segundo termo para isso? Bastou. Então, eu trunquei ali. Tá bom? Mas a gente vai ver que se tiver uma outra situação, eu não vou poder pegar até o segundo, que é a ideia da posição. E aí, o próximo termo, olha só que coisa boa, né? O primeiro termo aqui, o segundo termo, desculpa. O segundo termo é em T. O próximo termo é em T ao quadrado. Aí vai lembrar quem? MR e UV. Tá certo? Vai lembrar o MR e UV. Beleza? Bom, a gente pode aqui representar, olha só esse gráfico, gente. Esse gráfico aí é só para demonstrar que as pessoas chegam, olha, eu sei agora como é que eu faço isso, não sabe? Ele copiou de um outro aí. Tá bom? Esse gráfico, ele nada mais é que o carregamento de um capacitor. Né? A forma gráfica, por quê? Porque a função é a mesma. A função é a mesma, que representa o carregamento de um capacitor. Então, para o cara, o eletromagnetismo é depois, né, que é a mecânica. Então, para o cara, ele se baseou, né? O eletromagnetismo está quase totalmente pautado na mecânica clássica. Vocês vão ver isso lá em Física 3. No próximo semestre, já com o professor Hardney Martins, olha só. Tá? Muito bem. Então, está aí o gráfico, né? Logo no início, olha só que coisa maravilhosa, né? Logo no início aqui, ó. Logo no início. Olha aqui a retinha aqui, ó. Então, aqui nós temos que o V de T é igual a GT. Linear, olha, linear. Por quê? Porque aqui eu só tenho a força logo no início, basicamente mg. Beleza? Tá bem aqui, ó. Para o tempo T2, quando já surge a força de resistência, né? Que é, deixa eu colocar aqui, ficou feio. Aqui é B, V, e aqui é mg. Tá certo? A aceleração já começou aí a variar com a velocidade. Tá? E quando eu vou, né, por um tempo maior, ficou ruim aqui esse negócio, não gostei disso, porque parece que a força de resistência, né, ela está maior aqui. Bora ver se eu dou um jeito nisso agora, né? Pareceu assim que a força de resistência ela está maior, né? Ela não pode estar maior. O máximo que ela pode chegar é igual. Aí eu vou fazer um truque aqui. Qual é o truque? Aprendo. Eu vou trazer esse cara aqui para frente, olha. Truque. Deixa eu enterrar mais esse caboquinho aqui. Tá? É uma questão importante, tá? Porque eu posso estar falando uma coisa e mostrando outra para vocês. Isso não é bom, sabe? Não é bom mesmo.
Bora colocar as crianças aqui, tá? Agora, olha só agora, né? Por que que eu sei que ainda não é igual? Aí a gente vem para cá, ó, né? Não tem acreditado que as cartas não mentem jamais? Aqui, para a gente, na matemática, os gráficos não mentem jamais. Tá bom? Então, olha só. No T3, a velocidade ainda não chegou lá na velocidade terminal, ó, porque mgb é uma assíntota. O que é uma assíntota? Quando a gente diz, olha, a função é assintótica com essa reta aí, mg sobre b. Assintótica quer dizer o seguinte, que ela só vai se encontrar, ela só vai pegar essa assíntota depois, no caso aqui, né, de ter passado um tempo muito grande. De ter passado um tempo muito grande. Aí você fica perguntando, mas o que é um tempo muito grande? Bom, foi uma boa pergunta. Se tu perguntaste, foi uma boa pergunta. Eu vou ser obrigado a escrever aqui, tá bom? Sabe por quê? Porque eu lembrei agora também disso. Aí eu lembrei que tu pode perguntar, mas o que é um tempo muito grande, professor? Aí eu vou dizer aqui. O V de T, né, é igual a M G sobre B, que multiplica 1 menos E elevado a menos B sobre M T. Tá certo? Ou eu posso escrever também, ó, matematicamente é a mesma coisa, 1 menos E elevado a menos T dividido por M sobre B. É a mesma coisa que está aqui, tá? Aqui está multiplicado, ó, e aqui está dividido. Vou deixar aqui o parênteses. Para M sobre B igual a T, vai ficar o V de T vai ficar T, vai ficar E elevado aqui a 1. Então, vai ficar mg sobre B, que multiplica 1 menos 1 sobre E elevado sobre E, né? Me perdoe. Ih, rapaz, pegou, não. Manter, vai voltar, tudo bem. Pegou. Vamos clicar aqui para apresentar. Aí eu vou voltar, que era isso que era para eu ter feito. Mas eu fiquei aqui um pouco preocupado. Sobre E. Por que isso? Porque se eu colocar aqui o AT, vai ficar menos T dividido por T, que é igual a 1. Como E elevado, vai ficar E elevado a menos 1, é a mesma coisa que 1 sobre E. Quando você faz essa continha, o E é 2,71 alguma coisa, eu vou ver que esse tempo aqui não é legal. Para MB, ainda não é aquele tempo grande. Daqui o nosso limite, ó. Nós vamos ter o V de T igual. Vamos só colocar aqui velocidade terminal, tá, gente? Que é ela mesmo, tá aí. E aqui vai ficar
1 menos 1 sobre E elevado a 5. Bora ver, isso aqui é velocidade terminal, que aparece um π aqui. Bora ver quanto é que dá agora, em termos percentuais, tanto o primeiro quanto o segundo. Aí vocês vão entender o que é um tempo grande, tá bom? Nesse caso. Porque a exponencial é uma função que ela vai muito rápido. Ela cresce muito rápido, a exponencial. Então, a gente tem que fazer essa análise aí, tá bom? Tá, eu vou sair aqui, vou manter, pegar a calculadora, né? Então, calculadora aqui. Vamos lá fazer, Camila, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. 1 dividido por quem? Por E, né? Tá aí o E. Então, deu 0,0, tá, blá, 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 blá. Tá. Então, onde está esse valor subtrai de 1, né? Então, menos, aqui eu troquei o sinal, mais 1. Então, vocês estão vendo que deu 0,63, né? Então, para esse T aqui, né, eu só vou ter 63%. Vou anotar aqui. 63% de quem? De VT. Deu 0,63. Agora, vamos lá para o E elevado a 5. Ai, meu Deus, que é isso que está acontecendo aqui? É piripaque do meu computador, tá?